meu irmão e minha irmã, salve Maria Santíssima! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Kétsia, eu faço parte da Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria. E eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muitas pessoas não conhecem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e outras até conhecem, mas têm muitas dúvidas acerca disso. Então, através desse vídeo, mesmo muito breve e muito simples, o meu intuito é de tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Amém? Para falar um pouquinho de como surgiu o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, nós vamos voltar lá no século XIII em Israel, aonde os carmelitas eram extremamente perseguidos e mortos. Diante de tudo isso, eles se refugiaram, eles fugiram para a Europa. Só que chegando lá não foi nada diferente. Chegando na Europa, eles não foram nada bem recebidos, até mesmo pela própria igreja. Houve uma resistência enorme dos bispos daquela região em relação aos carmelitas. Então começou tudo de novo, meus irmãos, começou todas as perseguições. Foram tempos terríveis para eles. Na época, o superior da ordem dos carmelitas era São Simão Stock, um homem de profunda oração e intimidade com o Senhor e com a Virgem Maria. O diferencial daqueles homens, meus irmãos, era o amor e a devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, diante de toda essa perseguição, diante de todo esse sofrimento, de todas essas tristezas, o que São Simão Stock fez? Ele se retirou e se colocou em oração. Pediu à Virgem Maria para que não se sobressaísse nenhum desejo carnal dele, porque a vontade de São Simão Stock era de acabar com a ordem. Ele já não aguentava mais aquelas perseguições. Então ele se colocou em oração, e isso, meus irmãos, era dia 16 de julho de 1251. E depois desse momento profundo de oração, Nossa Senhora aparece para São Simão Stock com a seguinte frase, vou ler para vocês. Recebe, meu filho amado, este escapulário como sinal do meu amor, e que será um privilégio para ti e para todos os carmelitas que morrer, piedosamente revestidos com ele, e será preservado do fim eterno. E aí Nossa Senhora entrega para São Simão Stock o escapulário. A partir daí, São Simão Stock tem a certeza de que todas aquelas tribulações e perseguições não estavam passando despercebido aos olhos da Virgem Maria. E ele teve certeza, através daquele escapulário e dessas belíssimas palavras que Nossa Senhora dirigiu a ele, que a ordem carmelita estava debaixo do manto de Nossa Senhora. Então, o escapulário, meus irmãos, ele foi um sinal da proteção de Nossa Senhora àquela ordem. E a partir desse momento, São Simão Stock, ele tomou posse do escapulário para a ordem carmelita. E mesmo diante de todas as tribulações, eles seguiram firmes. Então, o escapulário de Nossa Senhora, ele foi introduzido na nossa igreja através dessa aparição de Nossa Senhora para São Simão Stock, entregando o escapulário e falando essas palavras. Vamos lá. Kétsia, o que é o escapulário? O escapulário, meus irmãos, na época medieval, ele fazia parte do vestuário. O escapulário nada mais era do que duas faixas enormes e largas que caíam sobre os ombros, metade caía sobre as costas e metade caía sobre o peito. É um significado que a proteção de Nossa Senhora recai sobre nós. E aí, com o tempo, ele foi modificando e se tornou este escapulário que é mais fino, menor, mas se manteve de pano e também as cores de origem. Os carmelitas hoje ainda utilizam esse escapulário mais largo e maior. Esse escapulário menor ele foi modificado depois de algum tempo
para que nós leigos também pudéssemos fazer parte. Agora, meus irmãos, nós vamos falar algo muito importante e interessante, que é sobre o uso do escapulário. Nós, católicos, não podemos fazer o uso do escapulário como um amuleto da sorte. Nós não podemos, meus irmãos, porque de fato ele não é. Ele não nos garante a salvação eterna, ele não nos garante uma proteção sem nenhum esforço da nossa parte. Ele não é um amuleto da sorte. Nós somos convidados, meus irmãos, a viver intensamente os sacramentos da Santa Igreja. Depois da imposição do escapulário, nós somos convidados a viver assiduamente as virtudes cristãs. Nós somos convidados a nos revestir das virtudes da Santíssima Virgem Maria. Senão não faz sentido, meus irmãos. Nós precisamos entender, infelizmente, isso que eu estou falando parece banal, mas infelizmente muitos católicos usam o escapulário como um amuleto da sorte. Eles não dão importância ao rito correto da imposição do escapulário. E isso é muito triste. E nós precisamos nos atentar a esses detalhes. Então esse é um ponto muito importante, é como se usar o escapulário. Então nós devemos usar o escapulário, meus irmãos, de forma piedosa. Porque o escapulário é uma manifestação de carinho da Santíssima Virgem Maria para conosco. Então nós devemos honrar esse carinho. Nós devemos exteriorizar isso. Nós devemos nos revestir das virtudes dela, isso é muito claro. E nós precisamos entender isso. Como eu acabei de falar de imposição, agora eu vou falar se imposição e bênção é a mesma coisa, porque tem muitas pessoas que confundem. E muitas pessoas que não conhecem o rito certo da imposição do escapulário. O rito da imposição e a bênção do escapulário não é a mesma coisa. No dia 28 de janeiro de 1964, meus irmãos, somente os sacerdotes da ordem carmelita poderiam fazer a imposição do escapulário nos fiéis. Depois dessa data, a Santa Igreja ela concedeu a todos os sacerdotes essa graça de poder fazer a imposição do escapulário nos fiéis. Isso é uma grande graça para nós. Imagina nós conhecendo essa devoção e tendo desejo no coração de fazer a imposição, o uso do escapulário, e não podendo, porque muitas pessoas não têm um acesso fácil a um sacerdote da ordem carmelita. Então isso é uma grande graça para nós. Mas voltando a falar da imposição, a imposição ela é feita através de um rito que o sacerdote celebra. Depois desse rito, o sacerdote lhe dá a bênção no escapulário e se faz necessário a imposição e a bênção. E aí o sacerdote lhe dá a bênção no escapulário e faz a imposição do escapulário em você. A imposição do escapulário ela é necessária somente uma vez na nossa vida. Depois tem pessoas que gostam daquele escapulário de metal, ou até mesmo esse escapulário de pano, ele deteriora muito facilmente. Então ele pode quebrar, você pode perder. Então não se faz necessário a segunda imposição. A imposição é somente feita uma vez na nossa vida. O que se faz necessário todas as vezes que você for trocar o escapulário é que você receba a bênção do sacerdote no escapulário. Amém? Então bênção e imposição são coisas diferentes. As duas se faz necessário. Agora, meus irmãos, eu vou falar algo muito interessante, até mesmo que muitas pessoas não sabem. A imposição do escapulário, ele deve ser feito com escapulário de pano. Tem alguns escapulários maiores, alguns menores. Isso não se faz exigência nenhuma. Fica a seu critério. Somente a exigência, a sua imposição, ou seja, o seu primeiro escapulário ser de pano. Depois, se você tem interesse em trocar por um escapulário de metal, muitas pessoas gostam, ou até mesmo se você perder ou o seu escapulário deteriorar, porque esses escapulários de pano, eles são delicados, eles são frágeis. Não tem problema, meu irmão e minha irmã, você já recebeu a imposição e a imposição é somente uma vez. É só você pedir uma bênção do sacerdote no seu próximo escapulário. Amém? Então, imposição e bênção se faz coisas diferentes. A imposição é necessária somente uma vez. E a bênção sempre que você
trocar de escapulário. Agora, meu irmão, outra coisa que muitas pessoas não sabem é sobre as indulgências que nós podemos receber usando o escapulário. Eu vou ler. A primeira indulgência que nós podemos receber é a indulgência parcial. O uso piedoso do escapulário ou da medalha. Por exemplo, um pensamento, uma lembrança, um olhar, um toque, um beijo, além de favorecer a união com Maria Santíssima e com Deus, obtém uma indulgência parcial, cujo valor aumenta na proporção das disposições de piedade e fervor da pessoa que usa. É a segunda indulgência, que é a indulgência plenária. Pode-se lucrá-la no dia em que se recebe pela primeira vez o escapulário, na festa de Nossa Senhora do Carmo ou de qualquer outro santo carmelita. E para lucrar tais indulgências plenárias, são exigidas as seguintes condições: confissão, comunhão eucarística, oração pelo Sumo Pontífice, pelo nosso Santo Padre o Papa, uma Ave Maria e um Pai Nosso. O firme propósito de querer observar os compromissos da associação do escapulário, ser fiel, e que ao usar o escapulário, enfim, você não só se sinta protegido pela Virgem Maria, mas, sobretudo, cresça na imitação de suas virtudes. Aí volta no que nós falamos, que nós devemos usar o escapulário de forma piedosa. Agora, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o privilégio sabatino. Narra-se na Ordem Carmelita uma aparição de Nossa Senhora ao Papa João 22, que lhe teria dito, eu vou ler: a quem tiver usado piedosamente o meu escapulário durante a vida, eu, mãe bondosa, descendo ao purgatório no primeiro sábado após a sua morte, livrarei e o conduzirei ao Monte Santo da vida. De fato, meus irmãos, não tem nenhum documento da igreja que comprove essa aparição. Mas nós podemos observar que as palavras dela usadas ao Santo Papa é as mesmas palavras praticamente dirigidas a São Simão Stock. Só que elas se estendem a nós leigos, que através do escapulário estamos unidos à Ordem Carmelita. Agora, meus irmãos, vou falar um pouquinho porque Nossa Senhora, ela se refere ao dia de sábado. Eu vou ler um pouquinho. Empregando a palavra sábado, a Virgem Maria usou de um recurso simbólico para manifestar a sua intercessão a nosso favor. Se por acaso precisarmos passar pelo purgatório antes de contemplar a face de Deus no céu, Maria, como mãe bondosa, como ela mesma se denomina, virá em socorro de seus filhos, daqueles que na vida terrena manifestaram-lhe fiel devoção com o uso do escapulário. É esta a razão pela qual ela diz que virá no primeiro sábado. Nós sabemos, meus irmãos, que o sábado ele é um dia mariano. Entendendo com isso que usará de sua intercessão junto a Deus para abreviar o nosso tempo de purgatório. Isso não significa que ela virá no primeiro sábado após a morte da pessoa que usava o escapulário, contando os dias como nós o fazemos nessa terra. Deus é eterno, conhece as dimensões do tempo, e para ele 1000 anos é a mesma coisa que um dia. Se tivermos que passar pela purificação do purgatório, nós ali permaneceremos, tanto quanto nos for preciso para nos encontrarmos dignos de comparecer na presença de Deus Santo. Mas saberemos que a Virgem Maria estará intercedendo por nós, a fim de que cumpramos essa etapa o mais breve possível e possamos ir ao céu. Então, meus irmãos, nós podemos resumir o privilégio sabatino, como a intercessão materna de Nossa Senhora, para abreviar o nosso tempo de purgatório. Olha que bênção! Espero muito que esse vídeo tenha sido edificante para vocês, meus irmãos, apesar de muito breve e também de muito simples, como eu tinha dito no início. Eu espero mesmo que de alguma forma tenha tirado alguma dúvida e tenha sido edificante. Amém? Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Deus os abençoe.
estivemos e continuaremos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa noite. Deus os abençoe. Salve Maria.